girls! E aí, galerinha? How are you today? Como é que vocês estão? I hope you're very fine and at home. Espero que vocês estejam muito bem e em casa. Let's continue our classes? Vamos continuar as nossas aulas? Let's go! Bom, pessoal, a nossa aula de hoje, então, é sobre os artigos definidos e indefinidos a, an e some. O primeiro, que é o a, ele significa um ou uma, pode ser traduzido das duas formas, e ele é utilizado sempre antes de palavras que iniciam com som de consoantes no singular. Então, a palavra ela pode começar tanto de forma escrita com uma consoante, ou às vezes ela vai ter um som de consoante no início. Então, é muito importante a gente sempre atentar ao som da primeira sílaba ali, da primeira letrinha, para conseguir identificar. Por exemplo, they have a car. Eles têm um carro, né? No caso ali, a palavra car começa com a letra C, que é uma consoante. Por isso que nós usamos o artigo a, né? They have a car. Eles têm um carro. Já no outro exemplo, nós temos they have a house. Nós temos uma casa, né? We have a house. Nós temos uma casa. Percebam que, geralmente, na nossa língua, nós costumamos dizer que o H, ele é mudo, né? Que ele não tem som, que ele vai ter o som da próxima letra depois dele. Mas, geralmente, em inglês, o H, ele tem um som de R, né? E por ele ter esse som de R, dá essa ideia como se fosse uma consoante. Por isso que é A também no início, né? Por causa desse som de R que ele lembra. Já o artigo an, ele também significa um ou uma, né? Só que ele é utilizado antes de palavras que iniciam com vogais ou com um som de vogal, né? Vou dar um exemplo, né? Pode ser qualquer palavra que comece com qualquer vogal, A, E, I, O, U, ou às vezes vai ter uma palavra que de repente vai começar com uma consoante, mas vai ter o som de vogal, né? Então, por exemplo, a palavra water, né? Aquela palavra água, né? Então, ela não tem exatamente um som de consoante, ela tem um som de vogal. Por isso que é muito importante nós sempre atentarmos ao som. Então, exemplo, I have an orange. Eu tenho uma laranja. No outro exemplo ali, nós temos a mesma palavrinha com H, porém, então ali, por exemplo, now it's an hour p.m. Agora é 1h. Notem que na palavra hour, o H ele não traz esse som de R, na verdade é uma exceção. Ele traz o som do O, né, que é a vogal que tá ali. Então, now it's an hour p.m. Agora é 1h. Então, por ele não ter o som de R, que ele geralmente tem, e ter esse som de O, né, que é a própria vogal, ele se encaixa no an, né? Então, resumidamente, o A é sempre em palavras que tem um som de consoante, grava sempre pelo som. Som de consoante no início. E o an sempre em palavras que tem som de vogal no início. Atentem bastante para o som, porque às vezes pela escrita, de repente, a gente pode acabar se perdendo, certo? Então, a e am significa um ou uma, só que um é para palavras que começam com som de consoante e outro para palavras que começam com som de vogal. Já o some, ele é para o plural. Ele é o único que é para o plural. Enquanto no singular nós temos dois, um para vogal e outro para consoante, um artigo para vogal e outro artigo para consoante. Para o plural é apenas um, que é o some, que ele tem o significado de alguns ou algumas e é sempre utilizado para palavras no plural. Exemplo, she has some apples. Ela tem algumas maçãs. Então, ali a palavra apples, né, maçãs, está no plural. Por isso que a gente usou o artigo, né, indefinido some, para dar a ideia de que é plural, né, uma maçã, mais de uma maçã. O outro exemplo, they have some books. Eles têm alguns livros, né? Então, a palavra books ali também está no plural, tá? Então, para a nossa atividade de hoje, vocês deverão fazer os exercícios das páginas 26 e 27,
tá? A page number 26 é só pra gente estar fechando ali o vocabulário dos school supplies, né, que nós vimos na semana passada. E ali na page number 27 é o exercício de fixação, onde nós vamos estar trabalhando com essa questão dos artigos, né? A, an e some. Então, ali no exercício 10, vocês deverão ouvir o áudio que eu coloquei aqui em anexo na nossa aula e só relacionar as palavras da caixa com as figuras. É só numerar de acordo com as palavras que estão lá na caixa. Já no exercise number 11, o exercício 11, tem ali 6 frases, onde vocês deverão estar fazendo a leitura e identificar sobre qual figura cada frase está se referindo. Então, é só numerar, no caso, com as letras, né? Colocar a letra na imagem de acordo com o que a frase estiver dizendo. E você tem que atentar para as dicas, que são as palavras que estão ali em letra maiúscula, que são as palavras que indicam os school supplies que estão indicados na figura, tá? Então, é só relacionar as frases com as imagens. Na page number 27, vocês têm ali o exercício de número 12, né? Onde vocês deverão completar as frases com os artigos. Usar a sempre que a palavra começar com consoante ou som de consoante. And sempre que a palavra começar com vogal ou com um som de vogal. E some sempre que a palavra estiver no plural, certo? E ali o último, o exercise number 13, o exercício 13, vocês devem ali estar completando as frases com as palavras da caixa, né? Então tem ali fruit, river, animal, vegetable, sport, instrument, object e planet. Mas antes de completar com a palavra, vocês têm que usar um dos artigos, ou a, ou an, ou some, de acordo com as regrinhas que nós vimos, né? Então, atentem ali o exemplo da letra A. Na letra A está: a chicken is an animal. Uma galinha é um animal, né? Então, a palavra ali, animal, começa com a letra A, por isso que nós utilizamos o an, né? Porque o an vem sempre antes das palavrinhas que começam com vogal ou que tem som de vogal. This is it for today. Bye, bye. Isso aí, galerinha. Essa é a nossa aula de hoje. Bye, bye.